A próxima pergunta é a seguinte: qual deve ser o nosso posicionamento cristão perante a pena de morte? Segundo o Velho e o Novo Testamento, que está lá em Romanos 13, 14, a pena de morte não é bíblica? Segundo o Velho e o Novo Testamento, no Novo Testamento em Romanos está, ou melhor, no Novo Testamento está em Romanos 13, 14, e ele diz assim: a pena de morte não é bíblica? Existe uma fundamentação bíblica sobre a pena de morte, professor? É muito interessante essa pergunta. 13, 14. Olhem bem, a Bíblia, realmente você percebe no Novo Testamento e também no Antigo Testamento que numa sociedade que era governada por Deus, né, especialmente no Antigo Testamento, uma sociedade teocrática que Deus governava, havia sim a pena de morte. Você lê Levítico capítulo 18 e você percebe ali uma lista de pecados que eram passíveis da pena de morte. Em Deuteronômio aqui, deixa eu ver se eu encontro o texto. Tem um texto em Deuteronômio 33, é Deuteronômio acho que 32. Só uma olhadinha aqui, Deuteronômio 31. Não achei aqui, está em Deuteronômio 31 ou 32, que fala que há crimes passíveis de pena de morte. Eu vou encontrar esse texto. Lá em Romanos 13, 1 a 4, Deus fala realmente o seguinte, que nós devemos nos submeter às autoridades, porque as autoridades são a espada de Deus para executar o transgressor. O que se faz com a espada? Dá um cutucãozinho ou dá uma batida de plancha? Claro que não, a espada era para cortar o pescoço mesmo. Na Bíblia você vê sim, você não vê Deus sendo contra a pena de morte para pecados hediondos. Agora, nós temos que analisar um detalhe. No contexto atual em que estamos, que não é o contexto bíblico, quando Deus estava presente muitas vezes no julgamento do transgressor, tá? Por meio da presença dele no santuário celestial, no contexto atual em que há muita corrupção no julgar as pessoas, não é recomendável a pena de morte. Nesse contexto atual. Agora, é claro que eu não estou aqui falando que a igreja adventista do sétimo dia é a favor da pena de morte. A igreja adventista do sétimo dia nem tem um posicionamento sobre isso, certo? Eu estou falando aqui que a Bíblia menciona a pena de morte no Antigo e no Novo Testamento. Quero deixar isso bem claro. Só que no contexto atual, querido telespectador, é complicado nós dizermos até que ponto a pena de morte é algo bom. E há crimes que nós paramos para pensar até que ponto não seria bom ter a pena de morte, né? Quando uma pessoa tem a sua filha estuprada, quando uma mãe tem um filho assassinado, quando o marido tem a esposa violentada. Então é uma coisa muito delicada que cada cristão deve tomar por si só essa decisão, se será a favor ou contra a pena de morte. Agora, lembre-se sempre de que apesar de muitas pessoas merecerem realmente uma pena capital, Deus estará disposto a perdoar essas pessoas se elas assim o permitirem. E se elas não o permitirem, infelizmente, elas colherão as consequências dos atos dela, sejam nesta vida ou na vida por vir.